Claudeci, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Marcelino. Deus te abençoe. Amém. Ô, vô Alberto, esse aqui é o Claudeci. Claudeci, ele é diácono aqui na igreja. Rapaz, nós fizemos um programa Igreja Aberta e eu esqueci de chamar de diácono. Não há problema. O vô Alberto entende. Não é, vô Alberto? Às vezes, quando o camarada faz 40 anos assim, ele fica meio que esquecido das coisas. Então nós esquecemos de... Vô Alberto, esse aqui é o Claudeci. Ele é lá do Paraná, da cidade chamada Assis Chateaubriand, né? E o meu sogro, acho que ele andou lá por essa parte aí, do Paraná, morou por lá. Eu não sei o lugar. Eu ando muito desinformado sobre a biografia do meu sogro. Segundo a irmã Eliane, eles moraram no sudoeste, ou no sul do Paraná, na região de Pato Branco, Francisco Beltrão. Lá aí eles moraram. Lá de Pato Branco. Lá de Pato Branco. Então, no outro dia eu fiz um programa, fiz aqui um vídeo com o Tony, e eu queria falar que ano que foi que o Alberto mudou para Rondônia, e eu não lembrava a data. E aí eu não lembrava a data, né? Então eu estou ruim de biografia dele. O Alberto, forma uma biografia aí e passa para nós. Mas Claudeci, eu estou te convidando aqui para você... Eu estou tendo uma conversa com meu sogro por vídeos, e eu queria que você falasse sobre uma coisa. Um dos assuntos que eu estou falando mais com ele é sobre o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Eu queria que você cumprimentasse ele. O nome dele é Albert Schmidt. Ele é um senhor vitorioso, um homem que criou uma família, todos com princípios moral guardados, que foi ele e a minha sogra que passou para os filhos, e os filhos também, os netos também têm acompanhado esses princípios, né? E é uma pessoa do bem. Amém. E agora ele tem passado aí por algumas enfermidades, e é coisa do ser humano. Nós sabemos que o ser humano fica doente mesmo, né? E eu queria que você falasse com ele, desse uma palavra para ele aí sobre João 3,16. Amém. Olha, senhor Alberto Schmidt, o vô Alberto, né, como você disse, é um prazer muito grande estar aqui com o irmão Marcelino e estar aqui para transmitir uma mensagem de paz, de alegria, de gozo e o mais importante, uma mensagem de salvação. Porque o amor de Deus, não é, um dos princípios do amor de Deus para nossas vidas é salvar o ser humano. É levar o ser humano para uma eternidade, não é, com Deus. O amor deste Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus, é salvar a humanidade. É me salvar, senhor Alberto, é te salvar, é salvar o Senhor também. Talvez o senhor Alberto tenha aí os seus 70 e poucos anos, 77 anos, então eu vou chamar ele de vô mesmo. O vô Alberto que está assistindo o programa, não é? Está aqui também ao fundo, João Alberto, o seu neto, e essa família é muito abençoada. Mas João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de perecermos nesta terra é não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, não é permitido por Deus para a salvação de nossas vidas. Senhor Alberto, quando nós não aceitamos a palavra de Deus como princípio de mudança, como princípio de conversão, como princípio de transformar do mal ao bom, nós estamos recusando o sangue de Jesus. Nós estamos recusando aquele Jesus que talvez o Senhor já por muitos e muitos anos viu dependurado numa cruz, não é, quem sabe numa escola, quem sabe numa igreja, quem sabe num comércio, não é? Aquele Jesus não está mais naquela cruz. Ele morreu, ele foi sacrificado, seu sangue verteu para a remissão dos pecados da humanidade, para a salvação minha, para a salvação do Senhor, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e por 40 dias ele ficou nesta terra, ele conversou com muitos dos discípulos, com muitas outras pessoas, e ele foi visto por muitos. No Antigo Testamento, os cordeiros eram sacrificados para que o pecado do homem fosse... O pecado do homem era uma maneira de transferência. Então eu, um pecador,
pegava o cordeiro, que era o primogênito do meu pasto, e levava até o sacerdote, irmão Celino, e dizia ao sacerdote: está aqui o cordeiro, eu pequei este ano todo, e eu estou aqui no templo, eu quero que o senhor, sacerdote, mate esse cordeiro, mas antes faça uma oração, para ele entender melhor, não é? Mas antes faça uma oração, porque arranque essa carga, esses pecados que estão em mim, passa para o cordeiro e mata o cordeiro, representando que os meus pecados estão, por momento, não perdoados, mas por momento. Como que você pode usar essa palavra? Como que nós podemos usar essa palavra? Por momento, os pecados eram tirados. Tirado por um instante, porque a pessoa, na verdade, todos aqueles pecados seu, por exemplo, no caso da ilustração, era passado pelo cordeiro. Justamente. Acontece que você não... O cordeiro... a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar morrerá. Certamente morrerá. Certamente morrerá. Então, para o Claudeci não morrer, os pecados dele eram transferidos para o cordeiro. Transferido para o cordeiro. O que acontecia? O cordeiro morria. Você estava zero de pecado. Verdade. Só que você continuava vivendo. Isso. E aí você continuava pecando. Justamente. Aí não tinha chance de outra salvação. Acabou, não era salvo. Depois só ficava matando, coitadinho do bichinho. Todo ano eu tinha que matar um cordeiro. Então o senhor Alberto aí, 70 e quanto? 77. Já pensou, senhor Alberto? 77 anos da sua vida, o senhor ter que ir ao templo, ter que ir ao sacerdote e falar: mata esse cordeiro aqui que eu pequei este ano. Mas o cordeiro imaculado, o cordeiro sem mancha, o cordeiro... Porque o primogênito era assim. Porcelino, era um cordeiro que não tinha machucado nenhum, seu Alberto. Era um cordeiro que não tinha mácula, que não estava manco de uma perna. Era um cordeiro limpo, o mais bonito do pasto, o primogênito. Este que tinha que morrer para que os pecados fossem perdoados. Deus, vendo tudo aquilo, ele se preocupou, porque lá em Gênesis 3,15, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo, que tinha feito o homem pecar, o primeiro homem, Adão. E o Senhor conhece essa história. Então Deus, vendo tudo isso, o sufoco da humanidade, Ele amou a humanidade de uma maneira que Ele falou assim: não, pera lá, chega! Eu vou dar o meu filho, o meu único filho, para morrer pelo Claudecir, pelo Orcelino, pelo senhor Alberto, para que eles tenham salvação em mim. E aí, seu Alberto, passou toda aquela passagem que o senhor já conhece, que foi a morte vigária do Senhor Jesus. E quando Jesus, pendurado no madeiro ou na cruz, foi morto, seu sangue derramado, de uma vez por todas, eliminou-se os sacrifícios, os cordeiros, pararam de levar os cordeiros para morrer, porque o sangue de Jesus foi suficiente para salvar a humanidade. Este é o amor de Deus para a sua vida, senhor Alberto. Este é o amor de Deus para as nossas vidas. Deus nos ama ao ponto de dar o único filho, a morrer por nós. Portanto, eu quero dizer ao Senhor que continue ouvindo essas palavras de vida que o irmão Orcelino está passando através dessas mensagens. O pastor Edson e tantos outros já deixaram uma mensagem gravada aqui juntamente com o irmão Orcelino. Continue ouvindo, continue prestando atenção tudo nisso. Mas o melhor, entenda que o sangue de Jesus pode limpar o Senhor de todo o pecado. Amém. De todo o pecado. De todo o pecado e levar o Senhor para o céu. Amém. Graças a Deus o Senhor viveu 70 e poucos anos aqui nesta terra e está vivendo ainda e vai viver, eu creio. Mas creia que depois daqui vai ter uma eternidade. E eu quero ver o Senhor no céu vivendo essa eternidade. Porque muitos estão morrendo e indo para o inferno. Mas o sangue de Jesus tem poder para salvar o Senhor. O sangue de Jesus tem poder para limpar o Senhor de todos os pecados e levar o Senhor no céu para viver eternamente. E o melhor, vai receber um corpo novinho, seu Alberto. Eu falei para ele já esses dias que no céu não existe velho. Não existe velho. Todos renovados. Né? Porque Adão não nasceu, Adão foi criado, ele já estava com Está acabando. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o Alberto. Fica com Deus e na paz de Cristo Jesus.